Ao cair da noite, um silêncio profundo envolve a alma com um frio que faz estremecer o coração. Ao erguer o olhar para os céus, contempla-se pontos luminosos que cintilam como diamantes espalhados sobre veludo negro. Este espetáculo costuma infundir uma sensação de tranquilidade no espírito, mas não passa de um doce engano visual. Na verdade, o universo jamais é pacífico. É um cemitério imenso onde vagueiam fantasmas de luz, e nós, criaturas minúsculas neste planeta azul, estamos confinados dentro de uma prisão invisível conhecida como a velocidade da luz. Instruímos-nos a nós mesmos afirmando que a luz é a entidade mais veloz e encarna o limite último da realidade. A luz pode circundar a Terra 7 vezes e meia em um único segundo. Este dado enche a mente humana com uma sensação avassaladora de grandeza. No entanto, quando transcendemos a tênue atmosfera terrestre e olhamos para além, confrontamos-nos com a cruel verdade de que a luz é desesperadamente lenta. Não é uma flecha veloz, mas um viajante fatigado que caminha pesadamente através dos vazios infinitos do espaço, semelhante a um ancião que avança com laborioso esforço. Se neste momento você se encontra sob os raios cálidos do amanhecer, saiba que está conversando com o passado. O sol redondo e resplandecente que percebe é o dia a 8 minutos. Se uma catástrofe astronómica causasse a explosão ou o desaparecimento instantâneo do sol, você continuaria a contemplar essa luz e a sentir o seu calor sobre a pele. Esses 8 minutos constituem um intervalo de silêncio aterrorizador, uma conjuntura em que a vida prossegue em uma realidade já falecida. Existimos em um atraso temporal, perpetuamente um passo atrás do presente verdadeiro do universo. Este terror amplifica-se exponencialmente ao observar a galáxia de Andrómeda. A beleza fantástica visível através de um telescópio é de há 2,5 milhões de anos. Quando essa luz iniciou a sua jornada rumo aos nossos olhos, os nossos ancestrais ainda não haviam dominado a agricultura e talhavam pedras primitivas sem possuir uma linguagem articulada. De acordo com as observações do telescópio espacial James Webb em 2025, que revelaram um buraco negro supermassivo oculto dentro de uma galáxia diminuta ultracompacta encostada em Andrómeda, complicando assim a narrativa das fusões galácticas. A luz a esta escala não é um instrumento de observação, mas um museu de história. As análises recentes dessas observações, complementadas por dados do telescópio espacial Hubble que compilaram o maior fotomosaico de Andrómeda, composto por 2.500 milhões de pixels, revelam detalhes intrincados de populações estelares e histórias de fusão. Sugerindo que a formação de Andrómeda implicou múltiplas interações com galáxias satélite ao longo de milhares de milhões de anos. Se a humanidade desaparecesse abruptamente amanhã, para 99% do universo, nunca teríamos existido. As notícias da destruição da Terra requereriam milhares de milhões de anos para chegar aos recantos remotos do espaço. A lentidão da luz transforma cada civilização em uma ilha solitária, separada por um mar intransponível de vazio. Contempla as primeiras sinais de rádio despachadas pela humanidade rumo à escuridão em busca de companheiros. Transcorreu mais de um século, mas essas sinais não superaram nem mesmo uma milésima do diâmetro da Via Láctea. Para o ano de 2025, essas sinais estenderam-se aproximadamente 238 anos-luz de distância, uma fração minúscula da nossa galáxia. As estimativas contemporâneas confirmam que as sinais de maior alcance formam uma bolha de ondas eletromagnéticas em expansão, abrangendo potencialmente estrelas próximas, mas permanecendo confinadas dentro de uma porção insignificante da extensão galáctica. Somos semelhantes a uma criança que emite um grito fraco no meio de um oceano imenso, com as ondas engolindo a sua voz. Se uma civilização externa a mais de 1.000 milhões de anos-luz nos observasse, não contemplaria cidades iluminadas, mas os rugidos de dinossauros nas pradarias do Mesozoico. Para eles, a Terra seguiria sendo um embrião azul desprovido de rastros de inteligência. A crueldade da velocidade da luz também se esconde na armadilha da posição. Se uma civilização descobrisse as nossas coordenadas e aspirasse a visitar-nos, enfrentaria um enigma insolúvel. A luz que percebem é a imagem da Terra de há dezenas de milhares de anos, mas enquanto essa luz viaja, o Sistema Solar não se detém. O Sistema Solar atravessa o espaço a centenas de quilómetros por segundo. De acordo com investigações de 2025, a velocidade do Sistema Solar é 3 vezes maior do que o antecipado por modelos prévios, planteando um desafio significativo ao modelo cosmológico padrão, como evidenciam as análises de radiogaláxias que revelam um sinal dipolar inesperado. A nossa própria galáxia precipita-se rumo a um ponto massivo de atração a uma velocidade ainda mais aterrorizadora. Quando os visitantes externos chegassem, a Terra já teria abandonado essas coordenadas, deixando atrás apenas espaço vazio e um abismo gélido. A luz não é uma ponte, mas um muro espesso que obstrui a comunicação entre civilizações. E Albert Einstein, com a sua teoria da relatividade, cravou o último prego no caixão da esperança para as viagens intergalácticas.
demonstrou que, à medida que os objetos que possuem massa se aproximam da velocidade da luz, a energia requerida tende para o infinito. Esta é uma lei física incontrovertível. Em 2025, a invariância da velocidade da luz foi confirmada com uma precisão sem precedentes, mesmo em energias extremas ou através de diferentes cores, mediante estudos sobre raios gama que provam a invariância de Lorentz, sem revelar desvios. O universo confina cada um de nós à nossa própria câmara e atira a chave para um buraco negro, impondo silêncio. A paradoxo de Fermi, isto é, o silêncio do universo, pode não derivar da ausência de alienígenas, mas do seu encarceramento dentro desses cruéis limites físicos. Teorias recentes, como a solução da sustentabilidade, propõem que as civilizações avançadas poderiam não produzir sinais tecnológicas, ou a teoria da floresta escura, que postula que as civilizações se ocultam umas das outras por medo. Ganharam novas nuances em 2025 com discussões sobre a estabilidade ambiental e a detecção de possíveis sinais, aprofundando o mistério do silêncio cósmico. No entanto, o engano do universo não se limita às distâncias remotas. Mesmo o conhecimento infantil sobre o nosso lar, o sistema solar, está repleto de ilusões. Lembra-se de pintar o sol de amarelo na infância? É um hábito subconsciente reforçado pela magnificência do pôr do sol. Mas ao transcender a atmosfera terrestre e observar desde o espaço, o sol aparece de um branco puro. A sua luz é a harmonia perfeita de todas as cores, criando um resplendor branco brilhante. A amarelidão aparente do sol surge do viés atmosférico. As moléculas gasosas atuam como minúsculos prismas, dispersando a luz azul e violeta no céu e permitindo que os comprimentos de onda mais longos, amarelos e vermelhos, cheguem aos nossos olhos. No crepúsculo, quando a luz atravessa uma camada atmosférica mais espessa, a dispersão torna-se excessiva, transformando o Sol em uma brasa vermelha. Esta é a beleza forjada pela distorção da luz. Mesmo a fonte de energia para essa bola de fogo é frequentemente mal interpretada. O Sol não arde quimicamente como a madeira. No vácuo do espaço, desprovido de oxigênio, a combustão química é impossível. Dentro do núcleo do Sol ocorre uma dança aterrorizadora de núcleos atômicos. Sob milhões de graus de pressão e temperatura, os núcleos de hidrogênio fundem-se em hélio, libertando uma energia imensa. Cada segundo, milhões de toneladas de matéria convertem-se em energia pura. Um fato estranho e sombrio é que os fótons produzidos no núcleo do Sol requerem dezenas de milhares de anos para penetrar as densas camadas de matéria até chegar à superfície. As estimativas mais recentes indicam um intervalo entre 10.000 e 170.000 anos. Isto significa que o raio de Sol que se pousa sobre o seu ombro pode ter permanecido na escuridão do Sol antes de a humanidade emergir. Uma vez que parte da superfície, requer meramente 8 minutos para chegar até nós. Outro mito é que a Grande Muralha da China é visível desde o espaço. É uma noção romântica, mas a realidade é mais fria. Desde a Estação Espacial Internacional, a Grande Muralha aparece como um cabelo delgado sobre uma vasta planície. O olho humano carece de acuidade suficiente para distingui-la em meio ao terreno complexo. As magníficas fotografias que contemplamos são produzidas por lentes de resolução extraordinariamente alta e filtros digitais. A humanidade anseia acreditar que as suas pegadas sobre a Terra são suficientemente grandiosas para atrair a atenção do universo, mas continuamos demasiado diminutos. Mesmo a mudança das estações molda as nossas vidas, mas frequentemente é ingenuamente mal interpretada. Muitos supõem que o verão é cálido porque a Terra se aproxima mais do Sol. Mas então, por que o hemisfério norte experimenta um verão caloroso enquanto o hemisfério sul suporta um inverno frio? A verdade reside na fatídica inclinação do eixo da Terra, aproximadamente 23,5 graus. Este ângulo determina como os raios solares chegam à superfície. No verão, o hemisfério inclina-se rumo ao Sol, recebendo raios mais diretos e prolongados. Não é a distância, mas a atitude da Terra que decide. De fato, sobre a sua órbita elíptica, a Terra está frequentemente mais longe do Sol precisamente quando o hemisfério norte experimenta o seu verão mais caloroso. Quando cai a escuridão e um rastro luminoso corta o céu, apressamo-nos a pedir um desejo. Chamamo-o estrela cadente, mas as estrelas distantes não caem. O que presenciamos é poeira ou fragmentos de rocha vagueando no espaço e colidindo com a atmosfera da Terra. A dezenas de quilômetros por segundo, a fricção cria um rastro luminoso magnífico, reduzindo-os a cinza. Não é um milagre, mas uma colisão violenta. As chuvas de meteoros mais belas ocorrem quando a Terra atravessa nuvens de poeira deixadas por cometas há séculos. Finalmente, falemos da Lua. O conceito do lado escuro da Lua cativou a imaginação humana durante décadas, evocando um reino de escuridão eterna e frio. Mas sobre a Lua, não existe uma face eternamente escura.
É o lado longínquo, invisível desde a Terra devido ao fenômeno do acoplamento de maré. Mesmo o lado longínquo recebe luz solar e experimenta ciclos de dia e noite. Simplesmente nos dá as costas, ocultando os seus segredos. Descobertas recentes, particularmente da missão Chang'e 6 de 2024, com análises de amostras em 2025 que revelam crateras de impacto, traços de atividade vulcânica antiga e evidências de água subsuperficial, sugerem que o lado longínquo difere do lado próximo e pode originar-se de um impacto gigante antigo, além de confirmar a hipótese de um oceano de magma global na Lua primitiva. O universo é um mestre severo mas fascinante. Instrui-nos que o que vemos pode não ser real, e que o que sabemos hoje é meramente uma crosta delgada sobre uma verdade mais profunda. A velocidade da luz é a cadeia que separa civilizações, mas permite-nos rebobinar o tempo e compreender as nossas origens. Desvelar as ilusões do sistema solar não diminui a beleza do mundo, mas infunde gratidão pela nossa capacidade de entender esta estrutura sofisticada e sublime. Habitamos sobre um pequeno planeta, orbitando uma estrela branca que erroneamente queremos amarela, e somos apenas uma parte minúscula de uma imensa galáxia. No entanto, a curiosidade e o esforço por romper ilusões para transcender os limites físicos definem a humanidade. Embora a luz seja lenta e o espaço imenso e solitário, a chama do conhecimento perfura a escuridão da ignorância. A noite no observatório transcorre sem o clamor da vida, no frio da meseta, com os baixos gemidos das estruturas metálicas. Min senta-se ali, com olhos cansados escrutinando o ecrã do computador. Pequenos pontos luminosos dançam com um ritmo compreensível apenas para o paciente. Toca no seu relógio de pulso, sentindo a vibração regular dos engrenagens. No limite entre a atmosfera e o vácuo, o tempo não é um fluxo linear, mas uma rede cruelmente entretecida de passado e presente. Ele contempla a luz, a entidade que perseguiu durante meia vida. Os humanos exaltam-na como um símbolo de verdade, mas para os astrónomos, a luz é a maior falsidade do Criador. Ao olhar o céu noturno, não contemplamos o universo agora, mas um imenso cemitério de memórias cintilantes. Uma estrela que explodiu há milhões de anos pode ser agora uma nuvem fria de poeira, mas a sua luz final ainda está em rota e esta noite chega à retina de um homem solitário. Miramos cadáveres luminosos, adoramos fantasmas da história e chamamos-os beleza da natureza. Esta ironia oprime o coração de mim. Na sua juventude, apercebeu-se de que mesmo o toque da sua esposa era um engano sensorial. A ciência afirma que não tocamos verdadeiramente. A repulsão entre os elétrons nas camadas atômicas das mãos é tão potente como para manter uma distância insuperável. A proximidade, o calor e a suavidade da pele que sentimos são as interpretações do cérebro de colisões violentas entre campos eletrónicos. Vivemos no isolamento absoluto da matéria e anulamos uma união que não existe no nível fundamental do universo. O dor humano pode surgir desta contradição, uma alma que busca integração, aprisionada em um corpo eternamente separado. Min levanta-se e sai para o balcão de ferro. O vento sopra com força, trazendo o aroma de pedras secas e vazio. Contempla a Via Láctea. Os antigos criam que era o leito dos deuses ou o caminho das almas. Mas para ele, é um imenso vórtice de milhares de milhões de toneladas de poeira, gás e caos. Os humanos pensam que o sistema solar flutua pacificamente no espaço tranquilo, mas na realidade, corremos a centenas de quilómetros por segundo, girando ao redor do centro galáctico. Dados de 2025 indicam que esta velocidade é maior do que o antecipado, e somos passageiros em um barco sem freios que se precipita rumo ao futuro. O destino final pode ser um vazio frio. A origem da arrogância humana reside em crermos no centro de um grande drama. Atribuímos nomes de heróis míticos a aglomerados estelares, impondo a nossa pequena imaginação sobre esferas gigantescas de fogo. Uma estrela 1000 vezes maior que o Sol não conhece o nome de um antigo imperador. Luta pela sobrevivência, a gravidade esmaga o centro, enquanto as reações nucleares internas criam um impulso explosivo. Este equilíbrio frágil produz a luz que nos guia. Mas o equilíbrio termina. Quando o combustível se esgota, a estrela colapsa ou explode em uma supernova, espalhando elementos pesados no espaço. Milhares de milhões de anos depois, estes convertem-se no ferro no sangue de uma criança ou no cálcio nos ossos de um ancião. Min coloca a mão sobre o peito, sentindo o seu batimento. Realidade romântica e cruel, os átomos no seu corpo, o carbono nos músculos, o oxigênio nos pulmões, foram forjados nos fornos de estrelas falecidas. Não vivemos dentro do universo, mas o universo está encarnado em forma humana, o espaço e o tempo são espelhos que se refletem em si mesmos. No entanto, sabendo esta origem sublime, por que o homem está tão só? A resposta pode residir na expansão.
O universo não só cresce em dimensões, mas dilata-se cada segundo, alargando os espaços entre galáxias cada vez mais rápido. Descobertas recentes indicam que a taxa de expansão do universo diverge das predições, aprofundando a tensão de Hubble e implicando nova física, o que poderia culminar em um grande rasgão após 33 mil milhões de anos. As estrelas que vemos hoje desaparecerão do campo de visão da Terra em um futuro distante, porque a luz não pode superar as distâncias crescentes. O universo isola-se a si mesmo. Cada galáxia torna-se uma ilha solitária em um mar eterno de escuridão. A conexão é um dom limitado, o conhecimento uma maldição que antecipa o fim frio de tudo. Regressa ao interior, detendo-se na sala cheia de gráficos e mapas térmicos. Ante a fotografia da radiação de fundo de micro-ondas cósmica, o eco da origem de tudo. É o mapa de minúsculas flutuações de temperatura, onde se semearam as sementes das primeiras galáxias. Os humanos chamam-lhe a pegada de Deus, mas me vê uma casualidade aterrorizadora. Se a distribuição da matéria nesse momento tivesse diferido em uma milionésima, as estrelas não se teriam formado. A nossa existência é uma cadeia incrível de fortunas, frágil como uma teia de aranha em uma tormenta. O maior medo do homem não é a morte, mas a falta de sentido. Para evadi-lo, criamos mitos de vida em planetas distantes. Mas mesmo em 2025, o universo mantém o seu silêncio aterrorizador. Repete para si mesmo as palavras de Blaise Pascal sobre o silêncio eterno desses espaços infinitos. Se a velocidade da luz é o limite último, saudação a um amigo do outro lado da galáxia requer dezenas de milhares de anos, e para o regresso da resposta, a nossa espécie pode estar extinta. Estamos aprisionados em jaulas temporais díspares, gritamos ao espaço mas só regressam ecos. Mi apaga as luzes do observatório. Na escuridão, os seus olhos adaptam-se e o céu abre-se mais amplo. Embora a luz do sol requeira 8 minutos, embora as estações mudem devido à inclinação fatídica, embora a lua oculta metade da sua face, é este momento de testemunho o que importa. A verdade do universo não o torna menos glorioso, mas faz a existência humana mais preciosa. Somos viajantes sem mapa, caminhando em uma realidade de ilusões e enganos. Mas o desejo de entender por que as estrelas ardem, esse esforço nos define. A noite ainda é longa, o universo distancia eternamente as galáxias. Mas enquanto houver olhos olhando ao céu e um coração tremendo ante a beleza do vazio, a chama do conhecimento é o fio mais delgado mas mais forte que une a humanidade ao infinito. O brilho de um meteoro corta repentinamente o céu. Mi não pede nenhum desejo. Sabe que a poeira ardendo em colisão violenta com a atmosfera. Mas cego até que o rastro se desvanece no vazio e sorri. Pelo menos por um breve instante, essa poeira brilhou mais que uma galáxia distante. É tudo o que a vida pode esperar em uma curta viagem entre duas escuridões. A cúpula metálica do observatório contrai-se no frio agudo do amanhecer, emitindo um som como o tic-tac de um relógio antigo. Mi faz uma pausa, sustentando a chávena de porcelana vazia, o frio penetrando a sua palma. A escuridão densa da meseta adelgaça-se, virando para um cinzento azulado como o fumo. No horizonte, uma delgada tira de seda rosa corta o escuro, anunciando o regresso do soberano do sistema solar. A porta corrediça do observatório abre-se com um som agudo. O ar gelado irrompe, trazendo o aroma de erva seca e poeira de pedra, despertando os sentidos adormecidos pela falta de sono. Min sai para o estreito balcão, olhando o vale ainda imerso em uma névoa densa. O mundo abaixo ainda dorme, alheio aos imensos mudanças sobre as suas cabeças. Os humanos permanecem ocupados com a subsistência, rancores insignificantes, promessas vazias, esquecendo que se precipitam através do espaço a velocidades imensas sobre esta rocha azul. Naquele instante, quando a primeira curiosidade acendeu a mente humana, miramos para cima buscando deuses e monstros nas estrelas, sem saber que mirávamos o nosso próprio passado refletido em um espelho cósmico. Só muito mais tarde compreendemos verdadeiramente que cada dado, cada correção na constante de Hubble, cada imagem espectral de uma galáxia longínqua e cada grama de sol lunar analisado, não é um dom fortuito da natureza, mas o fruto de uma perseverança silenciosa e monumental. Desejamos expressar a nossa mais profunda e sincera gratidão às equipas do telescópio espacial James Webb e Hubble por desentranhar a história da luz antiga, aos engenheiros da missão Chang'e e 6 por tocar a face oculta do nosso satélite, aos físicos teóricos que, seguindo a esteira de Einstein e Fermi, desafiam os limites da realidade com lápis e papel, e a todos os investigadores anónimos cujas vidas de sacrifício silencioso e dedicação inquebrantável ao conhecimento humano construíram, tijolo a tijolo, a escada pela qual ascendemos para compreender a nossa solidão e a nossa grandeza neste vasto oceano cósmico. A nossa única esperança é que esta chama de entendimento nunca se extinga,
que a curiosidade siga sendo o motor que nos impulsiona através da escuridão interestelar, superando o medo ao vazio. Existem certas coisas que a física não pode medir, como o assombro de um ser efêmero ante a eternidade, e nessa conexão invisível, talvez encontremos o nosso verdadeiro lar entre as estrelas. A luz que agora inunda o vale não é um evento simples, mas o ato final de uma odisseia que desafia a imaginação humana. Enquanto me observa o disco solar elevar-se sobre a crista dentada das montanhas, a sua mente, treinada na física do imensamente grande e do infinitesimalmente pequeno, desconstrói o milagre visual que tem ante si. Aquela luz dourada que aquece a sua pele e faz brilhar o orvalho sobre as folhas dos pinheiros não nasceu há 8 minutos, como ditam os livros de texto elementares ao referir-se ao tempo de viagem entre a superfície solar e a Terra. A sua gênese é muito mais antiga, uma história de violência e pressão que começou no coração mesmo da nossa estrela há dezenas, quiçá centenas de milhares de anos. No núcleo do Sol, onde a temperatura ascende a 15 milhões de graus Celsius e a densidade é 150 vezes a da água, os núcleos de hidrogênio são esmagados uns contra os outros com tal força que vencem a sua repulsão eletrostática natural. É uma dança quântica de probabilidades e túneis, onde a matéria se sacrifica para converter-se em energia pura. Me imagina esse inferno criador, onde 4 prótons se fundem para criar um núcleo de hélio, libertando no processo 2 neutrinos e, o mais importante, fótons de raios gama de alta energia. Esse fóton recém-nascido, essa partícula de luz, começa a sua existência aprisionado em uma prisão de plasma denso. Não viaja em linha reta rumo à liberdade. Choca, rebate, é absorvido e reemitido uma e outra vez pelos átomos circundantes em um caminho aleatório e tortuoso através da zona radiativa. Pode tardar um milénio em avançar apenas uns centímetros. É uma peregrinação agónica desde a escuridão opressiva do núcleo rumo à superfície. Me sente um calafrio que não se deve ao ar da manhã, mas à empatia com essa partícula. A luz que agora toca à sua retina é uma sobrevivente. Lutou durante éons para escapar da gravidade do seu criador, atravessou a zona convectiva onde imensas colunas de gás quente ascendem como água fervente em uma panela cósmica, até chegar finalmente à fotosfera. Só então, nesse momento de libertação, o fóton lança-se ao vácuo do espaço, cruzando os 150 milhões de quilômetros que nos separam nesses famosos 8 minutos e 20 segundos, para terminar a sua viagem épica chocando contra a atmosfera de um pequeno planeta rochoso e, finalmente, excitando as neuronas no olho de um astrônomo solitário. O céu sobre o observatório muda de um índigo profundo para um azul cerúleo vibrante. Min sabe que esta cor não é uma propriedade do espaço, mas o resultado da dispersão de Rayleigh. A atmosfera terrestre, essa delicada envoltura de nitrogênio e oxigênio que nos separa da aniquilação, atua como um prisma seletivo. As moléculas de ar dispersam com maior eficiência os comprimentos de onda mais curtos da luz visível, os azuis e violetas, pintando a cúpula celeste e ocultando a negrura eterna que jaz logo atrás. É uma ilusão óptica de escala planetária, um véu azul que nos permite esquecer, durante as horas de vigília, que estamos flutuando em um vazio hostil. No entanto, esta atmosfera faz muito mais que dispersar cores. É um escudo dinâmico. Enquanto me respira o ar frio e limpo, é consciente de que, muito acima da sua cabeça, a magnetosfera da Terra está librando uma batalha silenciosa contra o vento solar. Partículas carregadas, expulsadas pela estrela com fúria letal, são desviadas pelo campo magnético gerado pelo ferro fundido que gira no núcleo do nosso planeta. Se esse dínamo subterrâneo se detivesse, se o coração de ferro da Terra deixasse de bater, a nossa atmosfera seria despojada camada por camada, os nossos oceanos evaporar-se-iam e converter-nos-íamos em um gêmeo estéril de Marte. A vida é um equilíbrio precário entre o fogo nuclear do céu e o fogo magnético do subsolo. O vale desperta por completo. O canto de um pássaro invisível rompe o silêncio monástico da montanha. Min baixa a vista rumo aos árvores que rodeiam o complexo científico. Cada folha verde é uma fábrica quântica, uma máquina biológica aperfeiçoada por 3.000 milhões de anos de evolução para capturar esses fótons errantes e utilizar a sua energia para romper as moléculas de água e dióxido de carbono, sendo com elas as cadeias de açúcar que sustentam toda a rede alimentar. Nós, pensa Min, não somos mais que luz solar processada. Comemos o sol através das plantas e dos animais, os nossos corpos movem-se graças à energia libertada por essa fusão estelar remota. Mesmo o petróleo que queimamos para aquecer as nossas cidades é luz solar antiga, capturada por organismos pré-históricos e enterrada nas profundezas geológicas. Somos filhos das estrelas no sentido mais literal e termodinâmico. Ao regressar ao interior da sala de controle, Min passa os dedos pelos painéis de instrumentos frios. Os ecrãs mostram fluxos de dados que continuaram a recopilar-se enquanto ele contemplava o amanhecer. Gráficos de espectrometria, curvas de luz de estrelas variáveis,
detecções de exoplanetas mediante o método de trânsito. A tecnologia que o rodeia é um testemunho da obstinação humana. O telescópio principal, um gigante de espelhos segmentados e sensores criogénicos, é um olho artificial capaz de ver o que a evolução não nos preparou para perceber. Os nossos olhos biológicos evoluíram para ver predadores na savana, para distinguir frutos maduros entre a folhagem, não para analisar a composição química de uma nebulosa a 1000 anos-luz de distância. E, no entanto, transcendemos a nossa biologia. Construímos retinas de silício e nervos de fibra óptica. Estendemos os nossos sentidos até aos limites do universo observável. Min senta-se frente à consola principal e revê as observações da noite. Uma galáxia espiral na constelação de Andrómeda foi o objetivo. A imagem no ecrã, embora seja só uma representação digital de fótons capturados, mostra uma majestade aterrorizadora. Centenas de milhares de milhões de estrelas girando ao redor de um buraco negro supermassivo. Min sabe que essa galáxia precipita-se rumo a nós a 110 km por segundo. Em uns 4.000 milhões de anos, a Via Láctea e Andrómeda colidirão em uma dança cataclísmica que reordenará o céu noturno. É provável que nenhuma estrela choque diretamente devido às imensas distâncias entre elas, mas as nuvens de gás comprimir-se-ão, acendendo uma nova era de formação estelar, um fogo de artifício de proporções galácticas que, tristemente, a humanidade provavelmente não estará aqui para presenciar. A escala temporal do universo faz que as nossas preocupações, os nossos impérios e as nossas guerras pareçam menos que piscadelas. Esta perspectiva não gera niilismo em mim, mas uma estranha forma de consolo. Se nada do que fazemos importa à escala cósmica, então somos livres. Livres para dar o nosso próprio significado à existência, livres para amar, para explorar e para maravilhar-nos sem o peso de um destino predeterminado. O café na sala de descanso esfriou, mas me serve-se outra chávena. O líquido negro gira no recipiente, um vórtice em miniatura que obedece às mesmas leis de hidrodinâmica que as nuvens de Júpiter ou os braços das galáxias espirais. A física é universal, as mesmas equações que descrevem a queda de uma maçã descrevem a órbita da Lua. Esta universalidade é o que permite à mente humana, confinada a um grão de poeira, compreender a arquitetura do cosmos. Min pensa na história desta compreensão. Não foi um caminho reto. Esteve cheio de becos sem saída, de dogmas religiosos, de medos irracionais. Houve um tempo em que o céu era o reino do imutável e perfeito, e a terra o poço da corrupção e da mudança. Galileu rompeu essa barreira ao apontar o seu tubo óptico rumo à Lua e ver montanhas e crateras, demonstrando que os corpos celestes eram mundos físicos, imperfeitos e geológicos, tal como o nosso. Newton unificou o céu e a terra sob uma só lei de gravidade. Maxwell unificou a eletricidade e o magnetismo, revelando a natureza da luz. Einstein teceu o espaço e o tempo em uma só tela flexível. Cada passo nos afastou do centro do palco, degradando-nos de protagonistas da criação a habitantes de um subúrbio galáctico ordinário, mas cada passo também nos elevou em dignidade intelectual. A luz do sol entra agora pelas janelas altas do observatório, iluminando as partículas de poeira que flutuam no ar. Min observa uma mota de poeira dançar no raio de luz. Carl Sagan chamou à Terra um ponto azul pálido, uma mota de poeira suspensa em um raio de sol. Essa imagem é poderosa, mas Min vê algo mais. Vê a complexidade. Essa poeira não é inerte. Está composta de átomos forjados na morte de estrelas massivas que explodiram muito antes de se formar o sistema solar. O ferro no sangue de Min, o cálcio nos seus ossos, o carbono nos seus genes, tudo provém dessas supernovas ancestrais. Somos o universo experimentando-se a si mesmo. Somos a forma em que o cosmos desenvolveu consciência. Através de nós, o universo mira-se ao espelho e pergunta-se pelo seu próprio origem. Esta recursividade é talvez o fenómeno mais estranho de todos. Que a matéria inerte, dada suficiente tempo e complexidade, possa chegar a sentar-se em uma cadeira, beber café e contemplar a sua própria natureza. O zumbido dos servidores informáticos na habitação contígua recorda a minha imensa quantidade de dados que devem ser processados. A astronomia moderna já não é só um homem olhando por um tubo, é mineração de dados massiva. Algoritmos de inteligência artificial peneiram petabytes de informação buscando padrões subtis que o cérebro humano passaria por alto. Sinais de rádio débeis, flutuações gravitacionais, variações cromáticas. Estamos escutando o universo com ouídos digitais, buscando desesperadamente um sinal de que não estamos sós. A paradoxo de Fermi segue vigente, pesada e silenciosa. Onde estão todos? Se o universo é tão velho e tão vasto, e a vida é uma consequência natural da química, deveríamos ver sinais de civilizações por todas partes.
mas só há silêncio. Um silêncio que às vezes se sente como um cemitério e outras vezes como uma floresta escura onde todos se escondem por medo a um predador desconhecido. Ou talvez, pensa a mim com um otimismo cauteloso, somos os primeiros. Talvez sejamos os irmãos maiores da galáxia, encarregados de despertar a vida em um universo estéril. Talvez a nossa responsabilidade não seja encontrar os outros, mas assegurar-nos de que a chama da consciência que portamos não se apague. Mi levanta-se e caminha rumo à biblioteca do observatório. Os estantes estão cheios de volumes encadernados, atlas estelares antigos e revistas científicas modernas. Passa a mão pelo lombo de um livro sobre mecânica celeste. Pensa nas gerações de astrónomos que passaram as suas vidas medindo posições estelares com instrumentos de latão e paciência infinita, sem saber nunca a verdadeira natureza do que observavam. Mapearam o céu para que nós pudéssemos navegá-lo. Pensa nas mulheres, calculadoras, de Harvard que classificaram milhares de espectros estelares, descobrindo as leis que nos permitem medir o tamanho do universo, frequentemente sem receber crédito em vida. A ciência é uma catedral construída ao longo de séculos. A maioria dos pedreiros nunca vê a agulha terminada, mas colocam as suas pedras com precisão e esperança. O Sol está já alto. A atmosfera, aquecida pela radiação, começa a gerar turbulências que distorcerão as observações se tentasse olhar agora. O tempo da astronomia óptica terminou por hoje, agora é o tempo da radioastronomia, que pode ver através do céu azul, ou o tempo do descanso. Mas a mente de mim não descansa. Segue traçando linhas invisíveis entre o observatório e o resto do mundo. Pensa na rede de satélites que orbitam a Terra, proporcionando comunicações, navegação e vigilância climática. A nossa civilização depende inteiramente da tecnologia espacial, embora a maioria das pessoas raramente olhe para cima. Se uma tormenta solar massiva, um evento Carrington do século XXI, golpeasse hoje a Terra, a nossa rede elétrica poderia colapsar, os nossos satélites fritar-se, e ver-nos-íamos sumidos em uma escuridão tecnológica. A fragilidade da nossa forma de vida é alarmante. Vivemos em uma bolha de conforto, ignorando as forças titânicas que nos rodeiam. Mi volta a sair para o balcão, agora banhado em uma luz brilhante e clara. O vale é verde e vibrante. A vida persiste, tenaz e adaptável. Desde as bactérias termófilas nas fontes hidrotermais do oceano profundo até os líquenes que se aferram às rochas alpinas, a vida encontra um caminho. Se existe vida noutros lugares, nos oceanos subterrâneos da Lua Europa ou nas nuvens de metano de Titã, provavelmente será igual de tenaz. Mas a inteligência, a capacidade de construir radiotelescópios e compor sinfonias, isso poderia ser muito mais raro. Isso poderia ser o verdadeiro milagre. E se somos únicos, ou extremamente raros, então a nossa responsabilidade de sobreviver e proteger o nosso planeta é infinita. Não podemos permitir-nos o luxo de destruir o nosso único lar por avareza ou miopia política. Não há um planeta B ao qual possamos escapar facilmente. Marte é um deserto gelado e radioativo, Vênus é um forno de alta pressão. A Terra é o único paraíso que conhecemos. Naquele momento, no princípio da nossa história cognitiva, quando os nossos antepassados saíram das cavernas e sentiram pela primeira vez o calor do Sol nos seus rostos, não viram uma estrela de sequência principal tipo G, viram uma deidade, um doador de vida. Um mistério sagrado que exigia adoração e sacrifício. Só muito mais tarde compreendemos verdadeiramente, após séculos de matemáticas e observação rigorosa, que esse fogo no céu não nos julga nem nos protege intencionalmente, mas que é um reator de fusão nuclear sustentado pela sua própria gravidade. E que a nossa existência depende de uma série de constantes físicas tão finamente ajustadas que parecem um milagre estatístico. Desejamos expressar a nossa mais profunda gratidão e reverência aos físicos solares e aos equipas da sonda solar Parker, que se atrevem a tocar a coroa do Sol para proteger a nossa frágil rede tecnológica. Aos geólogos e paleontólogos que liem a memória da Terra nas rochas para advertir-nos do nosso futuro climático, aos engenheiros de sistemas que desenham escudos térmicos e painéis solares com a precisão de relojoeiros para que as nossas máquinas sobrevivam no vácuo hostil. E a todos os teóricos da mecânica quântica e da relatividade geral, cujos nomes talvez nunca apareçam nos títulos, mas cujas equações são os fundamentos invisíveis sobre os quais se assenta toda a nossa compreensão moderna da realidade e a nossa capacidade para sonhar com alcançar as estrelas. A nossa única esperança é que a humanidade logre madurar o suficiente para manejar o poder que a ciência lhe outorgou, que usemos o nosso conhecimento não para dominar-nos uns aos outros, mas para converter-nos nos guardiães responsáveis deste oásis de vida no deserto cósmico. Existem certas coisas que nunca poderão ser capturadas completamente por um sensor ou um gráfico, como a sensação de humildade absoluta que nos invade ao compreender que somos, ao mesmo tempo,
insignificantes ante o tamanho do universo e gigantescos pela nossa capacidade de contê-lo dentro da nossa mente. A luz que inunda o balcão de mim não é simplesmente um fenómeno visual, mas uma carícia física, um torrente de partículas que viajaram 150 milhões de quilômetros para morrer contra a sua pele, transferindo a sua energia térmica em um último ato de sacrifício quântico. Mim fecha os olhos, permitindo que essa calidez penetre nas suas pálpebras, e a sua mente, treinada na física estelar, desconstrói o momento. O que percebemos como um raio de sol instantâneo é, na realidade, um mensageiro ancião. Esse fóton que acaba de aquecer a sua bochecha nasceu no núcleo do Sol, em um inferno de pressão e temperatura onde os núcleos de hidrogênio fundem-se violentamente para criar hélio, libertando energia segundo a equivalência entre massa e energia que definiu a nossa compreensão do século XX. No entanto, esse fóton não saiu disparado livremente, começou uma viagem tortuosa, uma caminhada aleatória através da zona radiativa, chocando uma e outra vez contra partículas carregadas, sendo absorvido e reemitido, perdendo energia em cada colisão, tardando quiçá 100 mil anos. Ou mesmo 1 milhão, em ascender desde o coração da estrela até à sua superfície. É uma luz antiga, uma luz que começou a sua viagem quando os humanos ainda aprendiam a dominar o fogo na Terra, e que só voou livre durante os últimos 8 minutos e 20 segundos através do vazio para chegar aqui. Esta percepção do tempo profundo, incrustada na luz quotidiana, é o que separa a visão do astronome da visão ordinária. O céu não é um teto, mas um túnel rumo ao passado. Mim abre os olhos e mira rumo ao azul profundo, consciente de que mais além dessa dispersão de Rayleigh que pinta a atmosfera, o universo está cheio de fantasmas. Pensa nos neutrinos, essas partículas espectrais que também nascem no forno solar. A diferença dos fótons, que lutam por sair, os neutrinos atravessam a matéria solar como se não existisse, chegando à Terra em questão de minutos. Neste preciso segundo, milhares de milhões deles estão atravessando o corpo de mim, atravessando o Sol de betão, a crosta terrestre, o manto e o núcleo de ferro fundido do planeta, para sair pelo outro lado e continuar a sua viagem rumo ao infinito, totalmente indiferentes à nossa existência. Para detetá-los, tivemos que construir catedrais invertidas, tanques gigantescos de água ultrapura enterrados a quilômetros de profundidade em minas abandonadas ou sob o gelo antártico, esperando o destelo azulado, a radiação de Cherenkov. Que ocorre na rara ocasião em que o neutrino se digna a interagir com um átomo do nosso mundo. Esses observatórios subterrâneos, silenciosos e escuros, são os ouvidos que pegamos à Terra para escutar o sussurro do cosmos, e em 2025, detecções de neutrinos solares de Bohr 8 forneceram novos insights sobre o núcleo solar. O pensamento de mim viaja do invisível até ao visível, e depois rumo ao que costumava ser invisível. Recorda como a astronomia mudou radicalmente quando deixamos de confiar só nos nossos olhos. Durante milénios, estivemos limitados à franja estreita do espectro eletromagnético que a nossa evolução biológica nos permitiu ver. Mas o universo não emite só em luz visível, grita em ondas de rádio, sussurra em micro-ondas, arde em raios X e gama. Quando lançamos telescópios ao espaço, como o Hubble e, mais recentemente, o telescópio espacial de James Webb, foi como se o míope pusesse óculos pela primeira vez. De repente, as nuvens de poeira opaco que ocultavam os viveiros estelares tornaram-se transparentes sob o olhar infravermelho. Vimos estrelas nascendo, envoltas em casulos de gás e poeira, sistemas solares em formação que são réplicas do nosso próprio origem há 4.500 milhões de anos. Vimos a luz das primeiras galáxias, esticada e avermelhada pela expansão do próprio espaço, fótons cansados que viajaram durante mais de 13 mil milhões de anos para contar-nos como era o universo quando mal era uma criança. A imensidão desta escala temporal frequentemente induz vertigem, uma sensação de queda livre existencial. Mi apoia-se na balaustrada, sentindo a solidez do metal, uma âncora necessária. Tudo o que toca, o metal da balaustrada, a pedra do edifício, o carbono do seu próprio corpo, tudo é poeira de estrelas reciclada. É uma verdade que se tornou um clichê, mas que não perde a sua potência estremecedora. Cada átomo de cálcio nos seus ossos, cada grama de ferro no seu sangue, foi forjado no núcleo de uma estrela massiva que morreu em uma explosão de supernova há éons. Expressando as suas entranhas enriquecidas pela galáxia para que, eventualmente, a gravidade as reunisse em uma nuvem molecular que colapsou para formar o nosso Sol e os seus planetas. Somos, literalmente, o universo que desenvolveu a capacidade de mirar-se a si mesmo e maravilhar-se. Esta conexão íntima com o cosmos elimina a barreira entre o observador e o observado. Não estamos no universo, somos parte dele. No entanto, o conhecimento traz consigo novas interrogações, abismos de ignorância que se abrem à medida que avançamos. Mi reflete sobre a matéria escura e a energia escura. Apesar de todos os nossos avanços, dos nossos telescópios dourados orbitando em pontos de Lagrange e dos nossos colisionadores de hadrões que recriam as condições do Big Bang,
só compreendemos 5% do universo. O resto, a grande maioria, é uma sombra, uma substância invisível que mantém unidas as galáxias giratórias que deveriam despedaçar-se pela sua própria velocidade, e uma força misteriosa que empurra o universo a expandir-se cada vez mais rápido. Somos como marinheiros em uma jangada pequena no meio de um oceano escuro, familiarizados só com a espuma que salpica o convés, enquanto as profundezas insondáveis se estendem debaixo, cheias de correntes e leviatãs que não podemos ver nem nomear. Esta ignorância não é uma derrota, mas o motor da curiosidade. É o que empurra a mim e os seus colegas a despertar cada dia, a rever dados, a calibrar instrumentos, a buscar anomalias no ruído, e em 2025, estudos com raios gama sugerem possíveis evidências diretas de matéria escura, enquanto a tensão de Hubble persiste, apontando para nova física na energia escura. O vale frente a mim começa a despertar com a atividade humana. Um carro move-se por uma estrada longínqua, um ponto brilhante refletindo o sol. Essa tecnologia, o motor de combustão interna, a refinação do petróleo, a metalurgia, é o resultado de séculos de acumulação de conhecimento. Mas também é a fonte do nosso maior perigo atual. A mesma inteligência que nos permitiu calcular a órbita dos cometas deu-nos a capacidade de alterar a química da nossa própria atmosfera. A mudança climática não é uma crença, é física termodinâmica básica. Se aprisionas mais calor do que deixas escapar, o sistema aquece. Mim pensa em Vênus, o nosso planeta gêmeo, um mundo que poderia ter sido habitável mas que sofreu um efeito estufa descontrolado, convertendo-se em um inferno capaz de derreter o chumbo na sua superfície. A linha entre um paraíso e um deserto estéril é mais delgada do que gostamos de admitir. A astronomia planetária ensina-nos que a estabilidade é a exceção, não a regra, e analogias com Vênus em 2025 reforçam alertas sobre o risco de um efeito estufa descontrolado na Terra devido ao aquecimento global. A responsabilidade do conhecimento pesa sobre os ombros da humanidade. Não somos meros passageiros na Terra, convertemo-nos nos seus pilotos, frequentemente ébrios de poder e curtos de vista. A paradoxo de Fermi ressoa na mente de mim: se o universo é tão vasto e antigo, onde estão todos? Por que não detectamos sinais de outras civilizações tecnológicas? Talvez a resposta seja sombria. Talvez as civilizações tecnológicas sejam inerentemente instáveis, propensas a autodestruir-se pouco após descobrir a energia nuclear ou alterar o seu clima, brilhando brevemente como um fósforo na noite cósmica antes de extinguir-se. Ou talvez, e esta é uma possibilidade que aterra e fascina a partes iguais, sejamos os primeiros. Talvez a consciência seja tão improvável, tão difícil de lograr, que sejamos os únicos guardiães da chama da inteligência neste recanto da Via Láctea. Se isso for certo, a perda da humanidade não seria só uma tragédia local, mas uma catástrofe cósmica, a extinção da única forma que tem o universo de conhecer-se a si mesmo. Me observa uma flor silvestre que cresce em uma fenda do betão do balcão. Os seus pétalos seguem a trajetória do Sol com uma precisão heliotrópica. Essa planta é uma máquina biológica de uma complexidade assombrosa, aperfeiçoada por milhões de anos de evolução. A fotossíntese, o processo mediante o qual converte a luz estelar em energia química, é mais eficiente que qualquer dos nossos painéis solares. A natureza é a engenheira suprema, e temos muito que aprender dela. A biomimese, a ideia de copiar os designs da natureza para resolver problemas humanos, poderia ser chave para o nosso futuro. Desde materiais que se reparam sozinhos como a pele até estruturas arquitetônicas inspiradas em ossos e colmeias, o caminho adiante poderia implicar olhar para baixo, à biologia terrestre, tanto como olhamos para cima, às estrelas. Em 2025, avanços na biomimese, como os destacados no acelerador Ray of Hope, incluem inovações inspiradas na natureza para prevenção de incêndios florestais e conversão de resíduos, demonstrando como a emulação de estratégias naturais pode resolver desafios ambientais e sociais. O vento muda, trazendo o odor a pinheiro e terra úmida. É o aroma do lar. Apesar dos seus sonhos de colonizar Marte ou flutuar nas nuvens de Vênus, Min sabe que nenhum outro lugar nos amará como a Terra. Evoluímos em ressonância com este planeta, a sua gravidade moldou os nossos ossos, a sua atmosfera definiu os nossos pulmões, os seus ciclos de luz e escuridão programaram os nossos ritmos circadianos. Separar-nos da Terra é separar-nos de uma parte de nós mesmos. Os astronautas que passam meses na Estação Espacial Internacional regressam com a vista mudada, um fenómeno conhecido como efeito perspectiva. Ao ver a Terra como uma esfera azul frágil, sem fronteiras visíveis, protegida só por uma delgada camada de gás, experimentam uma mudança cognitiva profunda, uma realização visceral da unidade da humanidade e da necessidade de proteger o nosso planeta. Se todos os líderes mundiais pudessem flutuar em órbita e ver o amanhecer sobre o Pacífico, talvez as nossas políticas fossem diferentes. Naquele instante inicial,
Quando a curiosidade humana mal começava a despertar e mirávamos ao céu noturno sem compreender, víamos padrões arbitrários, desenhávamos ursos e caçadores nas estrelas para tentar domesticar o terror da imensidão. Só muito tempo depois chega-se a compreender, após o esforço acumulado de gerações de mentes brilhantes, que essas luzes não são desenhos fixos, mas fornos nucleares dinâmicos, galáxias em espiral e remanescentes de cataclismos antigos, e que a verdadeira beleza não reside no mito, mas na realidade física subjacente que une a queda de uma maçã com o giro da Lua. Desejamos estender o nosso mais sincero agradecimento e eterna admiração a figuras como Vera Rubin, que olhou a escuridão e viu o que ninguém mais podia ver, revelando-nos a existência da matéria escura, aos engenheiros anónimos que poliram os espelhos do James Webb com precisão atômica para que pudéssemos ver o amanhecer do tempo, aos matemáticos que, com giz e quadro, desenredaram a topologia do espaço-tempo, e a todos os observadores que passam noites gélidas e solitárias nas cimas das montanhas, vigiando o céu para que a humanidade possa seguir sonhando com os olhos abertos. A nossa única esperança reside em que sejamos capazes de honrar este legado de descoberta, que a sabedoria ganha com tanto esforço nos guia para superar os nossos impulsos mais primitivos e autodestrutivos, transformando-nos em uma espécie que não só sobrevive, mas que dignifica o universo com a sua presença compassiva e curiosa. Existem certas realidades que transcendem os dados puros, como a profunda paz que se sente ao aceitar que somos poeira de estrelas contemplando estrelas, um laço de retroalimentação da consciência cósmica, breve, frágil, mas infinitamente belo. A brisa noturna continua agitando suavemente os pétalos da flor silvestre que cresce na fenda do balcão, indiferente às crises existenciais que atormentam a mente humana que a observa. Ao contemplar essa pequena manifestação de vida persistente, não se pode evitar submergir em uma profundidade analítica maior sobre o que realmente significa estar aqui, aprisionados na superfície desta esfera azul, suspensos em um vazio que é maioritariamente hostil e frio. A dicotomia entre a fragilidade da vida biológica e a indiferença termodinâmica do universo torna-se quase palpável, uma pressão física no peito que nos obriga a reconsiderar a nossa posição no grande esquema das coisas. Se aprofundamos na ideia de que poderíamos ser os primeiros, ou pior ainda, os únicos, o silêncio do céu noturno deixa de ser uma mera ausência de ruído para converter-se em um monumento à improbabilidade. Pensemos por um momento na cadeia de eventos fortuitos necessários para que essa flor, e por extensão o observador que a mira, existam. Não basta que uma estrela se forme, deve ser uma estrela de segunda ou terceira geração, enriquecida com elementos pesados forjados na morte explosiva de sóis anteriores. O carbono dos nossos músculos, o cálcio dos nossos ossos e o ferro que tinge o nosso sangue de vermelho não surgiram do nada, são as cinzas de supernovas esquecidas, dispersas através de anos-luz para coalescerem uma nebulosa planetária. A Terra mesma teve que formar-se em uma zona recipientes de ouro, nem tão perto da sua estrela para que a água fervesse e se perdesse no espaço, nem tão longe para que se congelasse em uma estepe de gelo eterno. Tivemos que adquirir uma lua desproporcionalmente grande, resultado de uma colisão cataclísmica temprana, cuja gravidade estabilizou o eixo de rotação do nosso planeta, evitando oscilações climáticas caóticas que teriam tornado impossível a evolução da vida complexa. E depois está a vida mesma. Durante milhares de milhões de anos, a Terra foi domínio exclusivo de organismos unicelulares, uma sopa de bactérias e arqueias que existiam em um equilíbrio estático. O salto à célula eucariota, essa fusão simbiótica onde uma bactéria aprendeu a viver dentro de outra para converter-se na mitocondria, a central energética da vida complexa. É um evento tão estatisticamente improvável que alguns biólogos evolutivos sugerem que poderia ter ocorrido só uma vez em toda a história da galáxia. Se esse for o caso, a inteligência tecnológica não é o resultado inevitável da evolução, mas um acidente milagroso, uma anomalia em um universo que tende naturalmente rumo à entropia e à simplicidade. Esta perspectiva transforma cada metro quadrado de floresta, cada recife de coral e cada fenda urbana onde cresce uma erva daninha em um santuário sagrado de complexidade molecular que não tem parangão em milhares de anos-luz à redonda. A biomimese, mencionada anteriormente como uma chave para o nosso futuro, adquire então uma urgência renovada. Não se trata só de engenharia inteligente, trata-se de humildade ante os anciãos. Essa flor no balcão resolveu problemas de gestão de energia, distribuição de água e defesa contra patógenos que os nossos melhores engenheiros mal começam a compreender. As suas folhas são painéis solares autoreparáveis que funcionam com água e dióxido de carbono, libertando oxigênio como subproduto, um design circular perfeito que a nossa economia industrial, baseada na extração e no desperdício, ainda não logrou emular. Estudar a natureza não é simplesmente um exercício académico, é a leitura de uma biblioteca de soluções provadas durante 3.800 milhões de anos de investigação e desenvolvimento implacáveis. Cada espécie que se extingue pela nossa negligência é como queimar um manual de instruções antes de tê-lo lido, perdendo para sempre o conhecimento de como sobreviver neste planeta específico. Em 2025,
O acelerador Ray of Hope destacou inovações biomiméticas que abordam desafios como a prevenção de incêndios e a equidade social, inspiradas em estratégias naturais para um futuro sustentável. Ao levantar a vista da flor rumo ao horizonte, onde a contaminação luminosa da cidade luta contra a escuridão do céu, a mente viaja rumo a essa delgada linha azul que os astronautas descrevem com tanta reverência. A atmosfera da Terra é enganosamente robusta na nossa experiência cotidiana, protege-nos dos ventos, transporta a chuva e dispersa a luz solar para dar-nos céus azuis. No entanto, à escala planetária, é tão delgada como a pele de uma maçã comparada com a fruta mesma. Nessa frágil membrana ocorrem todos os intercâmbios gasosos que sustentam a nossa existência. É um sistema dinâmico e caótico, impulsionado pela energia solar e regulado pelos oceanos e as florestas. A arrogância de crer que podemos alterar a sua composição química vertendo gigatoneladas de carbono sem consequências catastróficas é o resultado de uma falta de perspectiva espacial e temporal. O efeito perspectiva que experimentam os viajantes espaciais é talvez a evolução cognitiva mais necessária para a nossa espécie neste momento crítico. Desde a órbita baixa, as fronteiras nacionais desaparecem. Não se vê em linhas ponteadas que separem nações em conflito, só se vê em continentes, oceanos e sistemas climáticos que fluem livremente sem pedir passaportes. Vê-se a atmosfera de perfil, uma delicada bruma fluorescente que separa a vida vibrante da morte absoluta do vazio. Essa visão visceral da unidade planetária é algo que as palavras e as fotografias mal podem transmitir. É uma experiência que recableia o cérebro, forçando uma compreensão intuitiva de que somos uma só tripulação em uma nave espacial biológica que viaja através da nada. Se a humanidade há de sobreviver ao filtro da adolescência tecnológica, deverá internalizar esta perspectiva sem necessidade de sair da atmosfera, desenvolvendo uma consciência planetária que transcenda o tribalismo e o curto prazo. A história da nossa relação com o cosmos é, em essência, a história da maturação da nossa própria consciência. Passamos de ser observadores temerosos, que interpretavam os cometas como presságios de fatalidade e os eclipses como dragões de verão do Sol, a ser investigadores audazes que lançam sondas de metal e silício rumo ao espaço interestelar. Aprendemos a ler a luz mesma, decompondo os raios de estrelas distantes nos seus espectros constituintes para saber de que estão feitas, como se pudéssemos tocar a sua superfície. Aprendemos a escutar o sussurro do fundo cósmico de micro-ondas, o eco remanescente do nascimento do universo, e a detectar as ondas gravitacionais, as vibrações do próprio tecido do espaço-tempo causadas pela colisão de buracos negros. Esta capacidade de interrogar o universo e obter respostas racionais é o nosso maior tesouro, uma tocha que acendemos contra a escuridão da ignorância. No entanto, o conhecimento acarreta uma carga pesada. Saber que as estrelas são mortais, que o nosso próprio Sol eventualmente expandir-se-á e consumirá a Terra, e que o universo mesmo poderia terminar em um frio eterno ou em um grande rasgão, poderia levar-nos ao niilismo. Para que esforçar-se se tudo é efêmero? Mas a resposta reside na mesma flor do balcão. A sua vida é breve, mal uma estação, mas nesse tempo floresce, reproduz-se e contribui para a continuidade da sua espécie. A beleza e o significado não requerem eternidade para serem reais. O fato de que a nossa existência seja temporal e precária fala mais preciosa, não menos. Somos a forma em que o universo se experimenta a si mesmo agora, neste instante fugaz de lucidez. Somos os olhos através dos quais o cosmos vê a sua própria majestade, a mente através da qual compreende as suas próprias leis e o coração através do qual sente a sua própria solidão. Naquele momento inicial, quando os nossos antepassados desceram das árvores e aventuraram-se nas savanas abertas, o céu noturno era um teto incompreensível, um lenço negro salpicado de luzes frias que inspiravam tanto assombro como terror. Agrupavam-se ao redor do fogo, a única tecnologia que possuíam para manter a raiar os predadores e o frio, e contavam histórias para dar sentido a um mundo que parecia vasto e misterioso. Miravam para cima e viam deuses e monstros, projetando os seus próprios medos e esperanças nas constelações, buscando desesperadamente um sinal de que alguém ou algo os cuidava desde as alturas. A ignorância era um escudo protetor, mas também uma prisão que nos mantinha atados à superstição e ao medo ao desconhecido. Só muito tempo depois, após milénios de prova e erro, de observações pacientes e cálculos meticulosos, chega-se a compreender a verdadeira natureza da nossa realidade. Entende-se que não estamos no centro de um drama divino, mas na periferia de uma galáxia espiral ordinária, orbitando uma estrela de meia-idade. Compreende-se que as leis que regem a queda de uma pedra são as mesmas que mantêm os planetas nas suas órbitas, unificando o céu e a Terra em uma física elegante. Descobre-se que a matéria que nos forma não é barro mágico, mas poeira estelar cozinhada em fornos nucleares a temperaturas inimagináveis, reciclando o universo em formas cada vez mais complexas. Esta revelação não nos apequena, pelo contrário, conecta-nos intimamente com tudo o que existe, borrando a barreira entre o observador e o observado,
revelando-nos que somos, literalmente, o universo tomando consciência de si mesmo. É imperativo, neste ponto da nossa reflexão, elevar uma profunda e sincera gratidão rumo àqueles exploradores do conhecimento que dedicaram as suas vidas a descorrer o véu da escuridão, aos astrónomos que passaram vidas inteiras catalogando estrelas que nunca visitariam, aos físicos teóricos que se atreveram a imaginar dimensões invisíveis e forças fundamentais, aos biólogos que rastrearam o fio da vida até aos seus origens microscópicos, e aos incontáveis investigadores, técnicos e sonhadores anónimos cuja disciplina, rigor e curiosidade inesgotável construíram, tijolo a tijolo, o edifício da ciência moderna, permitindo-nos hoje mirar ao abismo não com medo, mas com a assombrosa certeza de saber quem somos e de onde viemos. A nossa única esperança reside em que sejamos capazes de utilizar esta sabedoria acumulada não para dominar-nos uns aos outros, mas para assegurar a continuidade desta rara chama de consciência. Que a compreensão da nossa fragilidade compartilhada nos inspire a cuidar do nosso lar planetário com a mesma reverência com que miramos as estrelas. Que a tecnologia que desenvolvemos sirva para curar, restaurar e conectar, em lugar de destruir e dividir. Esperamos que, ao reconhecer o improvável da nossa existência, encontremos a motivação para superar os nossos instintos tribais e avançar rumo a uma civilização mais ética, compassiva e sustentável, digna de sobreviver à sua própria adolescência. Existem certas realidades que transcendem a lógica pura e tocam a fibra mais íntima do espírito humano, como a sensação de paz absoluta que sobrevém ao aceitar a nossa pequenez sob a imensidão do céu estrelado. É uma conexão silenciosa, um entendimento sem palavras de que, embora as nossas vidas sejam breves destellos na noite cósmica, somos parte indissolúvel de uma dança eterna de matéria e energia, um milagre da casualidade que tem o privilégio de maravilhar-se ante a sua própria existência, e isso, por si só, é suficiente.